Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Em nome de Jesus, eu gostaria de estar lendo alguns versículos da Bíblia aqui, em nome de Jesus, para a nossa meditação, que diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Deus diz assim: Deus, convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então nós já vimos aqui que Deus estabeleceu um concerto, um pacto com Noé. Deus afirmou, falou para Noé que ele não ia destruir mais a terra e o ímpio com água, né? Como diz a palavra aqui. Glória a Deus. Gênesis 9, versículo 12. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas, que está com ele por gerações eternas, que está sobre a terra por gerações eternas, que não vai ser mais destruído o mundo com água, né? Deus já falou. E ele deixou o sinal, que é o sinal do arco. O arco-íris, quando as nuvens vêm sobre o céu, e Deus colocou o arco-íris sobre as nuvens. Esse é o pacto que ele fez com Noé, que não vai ser mais destruído o mundo e os ímpios com água, né? Em nome de Jesus. No versículo 12 diz assim: E disse Deus: Este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. Gênesis capítulo 9, versículo 12. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Glória a Deus. Então nós, quando vê o arco-íris lá no céu, nas nuvens, é um sinal que Deus não vai destruir mais o mundo com água, né? Mas lá na frente, daqui a pouco nós vamos ver com que ele vai destruir agora o mundo e o ímpio que não aceitar Jesus, que não aceitar a Deus como único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver lá na frente como ele vai destruir agora, né? Gênesis 9:14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. O arco é o arco-íris que nós chama, né? Eu conheço como arco-íris, né? Que aparecerá nas nuvens. E é um pacto que Deus fez com Noé, que não vai ser mais destruído o mundo com água, né? Em nome de Jesus. Porque Deus falou e ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O 15, Gênesis 9:15. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. 16.
e estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra, né? Em nome de Jesus. Então, o próprio Deus fez o pacto com Noé, né? Ele deu a palavra para Noé e deu para nós também hoje, que o mundo e tudo que há no mundo e as pessoas ímpias, né, não vai ser consumido mais por água, como aconteceu no tempo do dilúvio, né? Agora vamos para 2 Pedro, glória a Deus, 2 Pedro 3, versículo 4. 2 Pedro 3, versículo 4. Diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, tem pessoas que nós está pregando, falando da palavra de Deus, falando que Jesus vai voltar, e eles não, mesma coisa está falando, né? Como essa palavra está dizendo aqui. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. A Bíblia diz que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus, aos olhos de muitos, pode estar demorando para voltar, mas ele fez a promessa que ele um dia vai voltar. Quando a gente vê guerra, terremoto, fome, peste, pai contra filho, filho contra pai, é um sinal que ele está voltando, né? Agora voltando, confirmando aqui a palavra do Senhor, que Deus não vai destruir mais o mundo com água, né? Foi o pacto que ele fez com Noé, né? E desde os dias até hoje está ainda, que é o arco-íris, né? Quando a gente vê o arco-íris no céu, nas nuvens, é o sinal que Deus não vai destruir mais com água, e sim com fogo. Vamos lá? 2 Pedro 3, versículo 7. 2 Pedro 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existe, o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então nós vemos que no tempo de Noé, 8 almas se salvaram. Noé estava falando para as pessoas ímpias ajudar ele a construir a arca. E aquelas pessoas, diz a Bíblia, que não deram ouvido para Noé, chamou Noé de louco, de maluco, e não ajudaram Noé a fazer a arca. E quando Noé terminou de fazer a arca, Deus mandou chuva, 40 dias e 40 noites. E aí todos aqueles que não deu ouvido para Noé, para ajudar Noé a construir a arca, foi tudo morto com a água. Mesmo assim, no dia de hoje, nós está pregando, falando a verdade, e muitos não estão se convertendo a Deus. Porque Deus, Criador do céu e da terra, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então, como diz 2 Pedro 3, 7, mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Para você ver, só os homens ímpios, só as pessoas ímpias
que vai ser consumido pelo fogo. Assim como no tempo de Noé, os ímpios foram consumidos pela água, mas agora a Bíblia diz que os ímpios vai ser consumido pelo fogo. Então não tem como voltar essa palavra atrás. Aquele que se reconhecer Jesus e aceitar Jesus verdadeiramente, esse sim vai ser salvo e permanecer até o fim na verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz a palavra do Senhor. Mas muitos hoje em dia estão buscando ao Senhor através de bênçãos, querendo correr atrás de bênçãos, mas o Senhor diz na sua palavra: tendo o que comer, o que beber, o que vestir, dai graças a Deus. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa ele dormir. Então, o ímpio se converta do seu mau caminho e aceite a Jesus enquanto há tempo. Um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós está vivo hoje, não sabemos da manhã. Assim como aconteceu no tempo de Noé. Noé terminou de construir a arca, Deus mandou a chuva e foi destruído o mundo e as pessoas ímpias com água. Mas dessa vez a palavra do Senhor diz que vai ser com fogo. Segundo Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tá vendo? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo que há na face dessa terra vai ser queimado pelo fogo. Então não adianta a gente hoje procurar ficar fazendo casas bonitas, templos bonitos, coisas maravilhosas, porque a Bíblia diz que vai ser tudo consumido pelo fogo. A Bíblia diz também para nós não ficar guardando tesouro aqui na terra, que a traça e o ferrugem consomem, mas a juntar tesouro no céu. Juntar tesouro no céu é o quê? A gente ajudar os carentes, os necessitados, né? A gente vê um caído, a gente pode ajudar a levantar, ajudamos. É isso que é juntar tesouro no céu. Mas aqui na terra, que nós não possamos ficar focado em guardar tesouros, em ficar construindo templos luxuosos, em ficar construindo casas bonitas, que vai ser tudo consumido pelo fogo, diz a palavra do Senhor. Então, ímpio, se converta do seu mau caminho e aceita a Jesus enquanto há tempo, em nome de Jesus Cristo. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. E que eu peço ao Senhor para Deus nos abençoar, cada um de nós, todos os dias, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco cada dia, em nome de Jesus. Amém.